Hoje eu quero falar com você sobre medo. Sobre ter medo, não ter medo. Você tem medo de quê? Conta pra mim. Ah, não vai ter vergonha, né? Só eu e você aqui, ó. Não tem mais ninguém. Sabe de uma coisa? Medo eu tenho vários. Agora mesmo, a gente estava preparando tudo pra gravar esse vídeo e a galera queria me colocar no lugar, pra mim, muito alto. Mas não é tão alto assim. Mas perdi o equilíbrio, o mundo rodou. Mas eu fiquei pensando, será que é tão ruim assim ter medo? Pensa comigo, se você não tem medo de nada, absolutamente nada, significa dizer que tudo à sua volta está sob controle. Se você não tem medo de nada, absolutamente nada, significa dizer que você é maior do que tudo que está à sua volta. Aí eu fico pensando, tem graça ser assim? Que graça tem uma vida onde tudo tem o seu controle? Que graça tem uma vida onde você é maior que tudo? Eu particularmente acho que não tem graça nenhuma. Eu fico pensando, por exemplo, quando você está na fila de uma montanha-russa. Você tá naquela adrenalina. Você senta naquela cadeira, o cara travou você, ligou, não tem volta. Aquela maldita subida. A subida do arrependimento. A subida do quanto eu sou idiota, o que eu estou fazendo aqui. Não dá pra fazer mais nada, cara. Mas aquela adrenalina de que algo maior que você, de algo que vai tirar o controle, está logo ali, isso é muito bom. A adrenalina de ter medo. Sabe, não ter medo é não ter desafios. Não ter medo é não ter nada maior que você à sua frente. Não ter medo é provavelmente viver com a cara virada pra parede. Vai ter medo de quê? Tá tudo sob controle. Tá bom. Então é pra ter medo de tudo agora. Se eu tenho medo, então tá tudo maravilhoso. Minha vida tá cheia de desafios, eu sonho. Para, né, velho? O que eu tô falando é que o medo pode ser a denúncia de que você está diante de um desafio. Mas o medo não pode te travar. Porque se o medo travar você, significa dizer que você só vai estar diante de um desafio, mas você nunca vai encará-lo, ou nunca vai vencê-lo, ou nunca vai realizar aquele sonho. Eu fico pensando, tem um episódio aqui na Bíblia, tem lá em Mateus, capítulo 14. Sabe aquele episódio do velho e bom Pedro andando sobre as águas? Olha só que engraçado. Eles enxergam Jesus vindo, andando sobre as águas, e aí aqui na Bíblia está dizendo, lá no versículo 26, que eles gritam de medo. Você tá ligado? Gritou de medo, ou seja, o medo tomou conta. Mas aí diz que nesse instante, nesse mesmo instante que eles gritam de medo, Jesus olha para eles e fala: ei, coragem, sou eu, não tenham medo. Beleza, tranquilizou os caras, disse: não tenham medo, sou eu, Jesus, estou andando com vocês já faz um tempinho aí, vocês sabem que eu não vou fazer nada de mal com vocês. Mas isso não foi suficiente para um cara como Pedro. Pedro gritou de medo, Jesus mandou ele ficar calmo e não ter medo. E o que foi que Pedro fez? Sentou no barquinho, respirou fundo, voltou a dormir. Pedro olhou e disse: se és tu, Jesus, me chama, eu quero ir aí onde tu tá. Ou seja, medo de Pedro se transformou na coragem de lançar um desafio para Jesus. Jesus responde ao desafio de Pedro e Pedro vai andar sobre as águas. Então o problema não é ter medo, porque Pedro teve medo e logo depois andou sobre as águas. O problema é o que o medo faz com você. O que ele tem feito com você? Te dado a falsa sensação de que você não é capaz, tem tirado de você a capacidade de planejar, de sonhar, de se relacionar. O que o medo tem feito com você? O meu desafio hoje para você é não mais me responder ou responder para qualquer pessoa, talvez numa terapia com um psicólogo, numa sala com um pastor ou no papo informal com um amigo. Não responder mais a pergunta do que o medo faz com você, mas talvez a partir de hoje responder a pergunta do que você vai fazer com medo. Pedro soube o que fazer com medo, andou sobre as águas. Aí você vai dizer: tá, mas eu sei o final da história, Cris. Ele afundou, mas ele afundou no lugar certo, não é? Numa distância exata da mão daquele cara que podia socorrê-lo. Então, o segredo é ter medo no lugar certo. O segredo é ter medo na medida certa. O segredo é ter medo perto da pessoa certa. Perto de quem você tem tido medo? Pensa sobre isso. Eu queria te desafiar de verdade. Parar, pensar, considerar os seus medos, respeitá-los, desafiá-los, ultrapassá-los, mas sobretudo pensar sobre que tipo de pessoa, ou quem é a pessoa que te inspira a vencer os seus medos. Jesus foi o cara que inspirou Pedro a vencer os medos dele. Tem sido o cara que tem me inspirado a vencer os meus medos. Quem te inspira a vencer os seus medos? Beleza? Lembra disso. Não é o que o medo faz com você, mas é o que você vai fazer com ele. Eu não sei se essa é a primeira vez que você está vendo a gente, mas é a segunda vez que a gente grava para você. Beleza? Essa é uma parceria minha com a galera da Zardo e a gente vai estar aqui toda semana falando sobre um assunto que a gente acha que interessa a você. Se a gente está viajando e o que a gente está falando não te interessa, só tem um jeito, cara. Vai ter que escrever pra gente, o meu e-mail está na descrição do vídeo, e você vai dizer: para de falar coisa que não me interessa e fala sobre isso. Quem sabe eu, desafiado por você, vença o medo e fale sobre o assunto que você mandou pra gente. Se inscreve no canal, curte, compartilha, espalha, fofoca,
Velho, aqui é um bom lugar pra fofocar sem fazer mal pra ninguém, beleza? Tamo junto. Sempre falo beleza, tamo junto, né? Legal, legal.